Na aula de hoje nós vamos falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas, certo? E aí é preciso, para poder adentrar nesse assunto, retomar alguns conteúdos que nós falamos na aula passada. Notadamente no tocante à pessoa jurídica e à personalidade jurídica que o direito atribui às pessoas jurídicas, né? Ter lembrança de início que a pessoa jurídica ela tem autonomia, porque ela existe independentemente da pessoa, dos seus integrantes, dos seus componentes, sejam eles sócios, sejam eles associados, por exemplo, né? No caso da pessoa jurídica que possui, respectivamente, fins lucrativos e as que não possuem fins lucrativos. Né? Então, a pessoa jurídica ela possui existência no direito independentemente da pessoa dos seus sócios e essa existência faz com que a pessoa jurídica ela goze de autonomia patrimonial. Quando nós falamos da autonomia patrimonial, o que queremos dizer é que a pessoa jurídica ela responde pelas suas dívidas, né? Independentemente do patrimônio que os sócios possuem. Né? Então, a pessoa jurídica ela vai responder com o seu patrimônio pelas suas dívidas e aos sócios caberia inicialmente apenas a percepção de que há uma responsabilidade subsidiária, né, em relação a responder pelas dívidas da sociedade. Tá? E de modo que para se demandar o sócio, haveria sim inicialmente a necessidade de previamente, né, tentar esgotar essas cobranças por parte diretamente do patrimônio, né, da pessoa jurídica que assim respondesse por essas dívidas. A questão é que há muitas vezes circunstâncias em que a utilização da pessoa jurídica pode estar sendo empregada para uma finalidade que seja ilícita, né? E essa finalidade ilícita, ela pode muitas vezes provocar um prejuízo a credores, a pessoas que tenham, né, interesse jurídico em algum tipo de cumprimento de obrigação por parte da pessoa jurídica. Então, se a gente imaginar que a utilização de uma pessoa jurídica pode acontecer com essa finalidade, com a finalidade ilícita, né, de repente causar prejuízo a algum credor, alguém pode eventualmente indagar. Será que eu não poderia de logo, né, exigir o cumprimento dessa obrigação, demandando o patrimônio do sócio para essa finalidade? Né? Teria eu que ter inicialmente essa tentativa de esgotar o patrimônio da pessoa jurídica para só após buscar, né, no patrimônio do sócio a responsabilidade civil por essa dívida? Né? Então, esse tipo de indagação foram indagações que surgiram e que fizeram com que surgisse a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que sofreu forte impacto a partir da edição da Lei da Liberdade Econômica. E nós vamos falar sobre ela logo mais. Tá? Então, vamos trazer de início o conceito de Flávio Tartucci sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sobre o assunto, né, propriamente dito. Quando ele diz que trata-se de instituto que permite ao juiz não mais considerar os efeitos da personificação da sociedade para atingir e vincular responsabilidade dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos, desde que causem prejuízos e danos a terceiros, principalmente a credores da empresa. Então, se a gente for analisar, né, por esse ângulo, de repente uma pessoa jurídica ser utilizada com a finalidade ilícita, né, e, por assim dizer, estivesse evidenciando um cenário de prejuízo a terceiros, a credores, é possível que haja o afastamento, né, temporário da personalidade jurídica dessa pessoa jurídica para que o patrimônio do sócio seja alcançado a fim de que possa responder por essa dívida, certo? Então, nós vamos ver as circunstâncias em que essa situação acontece e que juridicamente pode ser indagada, né, numa ação processual. Tá? Então, vamos de início falar sobre o teor do artigo 49 do Código Civil, na realidade 49A, né, que foi um artigo que teve a sua redação incluída, né, por meio da Lei da Liberdade Econômica, que é essa Lei 13.874 de 2019. E esse artigo 49A,
ele deixa bastante clara a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, no sentido de dizer que é o patrimônio da pessoa jurídica que responde pelas suas dívidas, né? Essa ideia de total afastamento, né? De primeiro momento a gente imagina isso, né? Total afastamento do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da pessoa jurídica. Então diz o artigo 49A, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. E o parágrafo único nos diz: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então a gente percebe aí que o intuito do legislador em consagrar a autonomia patrimonial foi de estimular, né, que mais e mais pessoas se enveredem, né, pelo desenvolvimento de atividades na sociedade por meio de pessoas jurídicas, né, porque assim fazendo essas pessoas vão estar fomentando o mercado, né, vão estar gerando emprego, vão estar recolhendo tributos, vão estar gerando renda e, por assim dizer, estarão desenvolvendo atividades que são benéficas para a sociedade, né? E para isso, uma forma de estimular essas pessoas a empreenderem nesse sentido, a atuarem nesse sentido, quis o legislador que ficasse bastante clara a autonomia patrimonial. Então, fica, na realidade, o sócio, o associado, o instituidor, o administrador, ficam eles cientes, né, de que de início, né, de primeiro momento, e isso fica uma realidade bastante evidente, que há uma total autonomia patrimonial, portanto não será o patrimônio do sócio que inicialmente responderá por qualquer dívida que seja contraída por aquela pessoa jurídica, tá? Então isso aí, o artigo 49A, na realidade ele só aclarou um entendimento que a doutrina já possuía, né? Um entendimento que já era consolidado no sentido de perceber que a autonomia patrimonial ela é importante, ela deve ser reconhecida para estimular o desenvolvimento de atividades por meio de pessoas jurídicas na sociedade, certo? Então, diante dessa autonomia, nós precisamos ver de que forma as atividades serão executadas, né? As atividades dessa pessoa jurídica serão executadas, seja pelos associados, seja pelos administradores, seja pelos instituidores, sejam pelos sócios, né? Para ver se a atividade estará sendo executada a contento, se ela estará sendo desenvolvida por meios lícitos e sem causar dano a credores ou a terceiros. De modo que não vamos excluir a possibilidade, né, de alcançar o patrimônio do sócio caso alguma irregularidade seja assim identificada, né? Uma irregularidade seja demonstrada, identificada e provada processualmente. Se isso ficar evidente, obviamente que o patrimônio pessoal do sócio, do associado, do administrador poderá sim responder por dívidas da pessoa jurídica. E quando isso acontece, é justamente a ideia da teoria da desconsideração da personalidade jurídica que estará sendo levada a efeito. Tá bem, gente? Então, a doutrina traz para a gente duas teorias que explicam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A primeira delas chama-se teoria maior, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria, que foi a adotada pelo Código Civil, ela exige que sejam caracterizados dois elementos, quais sejam o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo aos credores, ou ao credor, né, um ou mais credores, tá? Então essa vem a ser a teoria maior, a adotada no Código Civil de 2002, certo? Por outro lado, nós visualizamos também a existência de uma outra teoria, a chamada teoria menor da desconsideração. A teoria menor, ela exige, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica e que seja alcançado o patrimônio do sócio, exige que apenas se configure
o prejuízo ao credor. O prejuízo ao credor é suficiente para que, evidenciando essa realidade no processo, seja afastada a personalidade jurídica daquela pessoa jurídica e seja atingido o patrimônio do sócio para responder pelas dívidas dessa pessoa jurídica. A teoria menor, por sua vez, ela possui aplicabilidade em duas grandes searas do direito brasileiro, que são o direito do consumidor, né? O artigo 28 do CDC trata a respeito dessa possibilidade, e a lei dos danos ambientais, que é a lei 9605 de 98. Ambas as legislações, elas permitem que haja desconsideração da personalidade jurídica para que seja atacado o patrimônio pessoal do sócio, na hipótese simplesmente de evidência de teoria de prejuízo ao credor, certo? Então essas são as duas teorias explicativas. Vamos agora falar das alterações, né, das modificações que foram introduzidas no ordenamento jurídico por meio da Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. Essa lei ela alterou a redação do artigo 50 do Código Civil para deixar bastante claro, né, para deixar bastante evidente, né, quais são os requisitos que precisam ser aplicados, né, para que aquela teoria maior da desconsideração possa ser levada a efeito no âmbito processual, no âmbito das ações judiciais, porque é justamente essa lei que vai esclarecer, né, quais são os conceitos de abuso de personalidade, de confusão patrimonial, que são elementos imprescindíveis para que haja o afastamento e a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, certo? Então, essa lei ela alterou o artigo 50 e propôs, né, uma nova redação para esse artigo, incluindo novos parágrafos e incisos nesse artigo 50. Tá? Então, o que essa lei ela trouxe de mais importante que a gente pode adiantar? Inicialmente, ela passou a viabilizar a desconsideração com a aplicação de responsabilidade somente quanto ao sócio administrador que se beneficiou direta ou indiretamente pelo abuso praticado pela pessoa jurídica. Antigamente não havia essa previsão. Poderia, de maneira indistinta, qualquer sócio ser alcançado. Agora não, apenas só se alcança, né, o patrimônio pessoal do sócio, do associado ou do administrador que tenha se beneficiado pela prática do abuso. A gente chega a essa conclusão a partir da redação do caput do artigo 50, que agora tem o seguinte teor, diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A gente percebe que esse caput, com essa nova redação, atende, né, ao clamor da doutrina, que até então, antes da reforma, né, proposta pela Lei da Liberdade Econômica, achava que se posicionava no sentido de que era injusto, né, alcançar o patrimônio pessoal de um sócio que fosse inocente, ou seja, um sócio que não tivesse contribuído para a prática da irregularidade, ou um sócio que não tivesse se beneficiado da prática dessa irregularidade, certo? Então, com isso, fica bastante claro que a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio, do administrador, do instituidor, só acontece nas situações, né, e é endereçada especificamente àquele sócio que foi beneficiado pela prática da irregularidade. A gente percebe que esse teor já era um teor que era levantado, né, pela doutrina e era constante do enunciado número 7 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte, o enunciado: só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e
limitadamente aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido, né? Então, quem é que será, né, a pessoa atingida pela desconsideração? Será aquele sócio ou aquele administrador que foi beneficiado pela prática da irregularidade, pela prática da ilicitude, né, por meio de alguma relação jurídica celebrada ou contraída pelaquela pessoa jurídica, certo? Então, fica claro que cabe a desconsideração da personalidade jurídica, né, de acordo, inclusive, na esteira da teoria maior da desconsideração, ela é cabível quando ocorre o abuso da personalidade jurídica. E o próprio artigo 50, ele diz para a gente que o abuso ele fica caracterizado quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, né? Então, a gente percebe que para que haja desconsideração, é necessário, é imprescindível que haja uma dessas duas perspectivas, ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial, né? O desvio de finalidade, para que não restem dúvidas, né, foi descrito pelo legislador. Quando é que se configura o desvio de finalidade, gente? Está lá no parágrafo 1º do artigo 50. O legislador nos diz: para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então veja que a perspectiva ela é bastante ampla, né? A gente configura o desvio de finalidade se o propósito, né, na utilização dessa pessoa jurídica for o de lesar credores, ou seja, não pagar, não é, os compromissos, não cumprir as obrigações que foram contraídas pela pessoa jurídica e assim, por assim dizer, a gente estaria verificando um dano, né? Uma lesão aos credores daquela pessoa jurídica. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então veja que é bastante abrangente, né? Então qualquer ilicitude praticada por meio da pessoa jurídica poderia também justificar, não é, uma desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então fica bastante abrangente qualquer prática ilícita. Eu imagino você, uma pessoa jurídica que foi utilizada para proceder à lavagem de dinheiro, né, dinheiro do crime. Então você poderia aí verificar uma situação, né, isso sendo comprovado, obviamente, sem ser especulação, mas evidentemente provado, você poderia verificar aí uma situação de ilicitude capaz, né, de configurar o desvio de finalidade daquela pessoa jurídica e, no contexto da teoria maior, possivelmente gerar a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então, uma coisa que precisa ser ponderada é que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração de finalidade original específica da pessoa jurídica, né? E aí por quê, gente? Porque foge, não é, do entendimento do parágrafo 1º. Então, se houver uma alteração da finalidade, isso não significa desvio de finalidade, né? Não significa desvio de finalidade. Significa que houve uma mudança na direção da empresa. No que a empresa se propunha a fazer antes, isso mudou. As atividades, elas alteraram a sua finalidade, né? Só que a gente percebe o seguinte, que apesar de ser um ponto, né, que é colocado para não justificar a desconsideração da personalidade jurídica, né, há autores que divergem, há autores que criticam, né, porque eles dizem que uma alteração de finalidade, ela pode sim, né, justificar ou estar encobrindo um desvio de finalidade, né? Muitas vezes você mudar de ramo, imagine você uma pessoa jurídica, uma sociedade que desempenhava uma determinada atividade e muda completamente de ramo. Isso é uma situação que pode ser sugestiva, não é, de uma irregularidade, né? Então é por isso que nesse ponto a gente observa parte dos doutrinadores criticando, né? Já que há a compreensão hoje de que essas situações não justificam desvio de finalidade. No entanto, a gente vê doutrinadores que entendem sim que podem importar, podem implicar um desvio de finalidade ou podem encobrir um desvio de finalidade, né? Por outro lado, a mera expansão da atividade, né, você abranger, você atuar de uma maneira mais ampla, isso não necessariamente causa desvio de finalidade e nesse ponto é mais pacífica a doutrina. A doutrina não entende, não é, que é desvio de finalidade
por mera expansão dessa atividade, por ampliação da atividade, né? Mas sim há críticas, e nós percebemos bastantes críticas em relação à questão da alteração da finalidade originária, né? Então, se altera, a pessoa jurídica tinha uma finalidade quando ela foi criada, e essa finalidade se altera, essa situação pode ser sugestiva de desvio de finalidade, conforme alguns autores, né? No entanto, não é, do ponto de vista da compreensão do artigo 50 hoje, em seu parágrafo 1º, não é um entendimento que seja suficiente, tá, para justificar ou para permitir que se conclua se tratar de um desvio de finalidade.